Remorso. Um profundo arrependimento por algo que se percebe retrospectivamente como moralmente errado. Poderíamos pensar que, no mínimo, quando um assassino está diante do tribunal, ele deveria sentir esse sentimento. No entanto, isso nem sempre é o caso. Hoje vamos mostrar 7 assassinos que não demonstraram nenhum remorso no tribunal e, em vez disso, cometeram atos inacreditáveis. Começamos com um caso mais do que chocante no condado de Kalkaska, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Em 2014, Keith Ferguson, então com 40 anos, estava enfurecido com sua esposa por ela querer se divorciar dele. E por isso ela havia se mudado com os 4 filhos pequenos do casal para a casa de seu pai. Infelizmente, isso não a protegeu da ação inacreditável que seu marido planejou. Keith Ferguson entrou na casa do sogro com uma arma de fogo e lá matou sua esposa e seu pai. Como se isso não fosse terrível o suficiente, as crianças do casal tiveram que testemunhar tudo isso. Quando, chocadas, fugiram para um vizinho em busca de ajuda, Ferguson se trancou com uma refém em uma casa vizinha por mais de 7 horas e ameaçou matá-la também. Quando foi julgado por esses atos, ele não demonstrou nenhum remorso ou compaixão por suas vítimas ou seus filhos. Em vez disso, ele se apresentou de maneira entediada no tribunal e até insultou as pessoas presentes. Continuamos com Michael Swanson, que tinha apenas 17 anos na época e que em 2010 assaltou um posto de gasolina no estado de Iowa. Ele entrou no estabelecimento usando uma máscara e uma arma de fogo, exigindo da atendente dinheiro e cigarros. Apesar da atendente ter atendido imediatamente ao pedido, o adolescente a matou a sangue frio. E não parou por aí. Em seguida, Michael Swanson pegou o carro de sua mãe e foi até uma pizzaria, onde ameaçou outra atendente de 61 anos e exigiu uma pizza e dinheiro. Mais uma vez, a atendente não resistiu, mas mesmo assim ele a matou. Pouco antes que ele pudesse repetir a mesma ação em outro estabelecimento, a polícia conseguiu prendê-lo. Na hora da prisão, o jovem estava estranhamente sorridente, e na audiência subsequente, Michael Swanson estava de ótimo humor. Na verdade, ele chegou a dizer o quanto se sentiu bem ao cometer os crimes, e riu intensamente durante os depoimentos dos parentes enlutados de suas vítimas. O jovem de 17 anos também afirmou que não fazia diferença para ele se as pessoas morressem por assassinato ou de forma natural em uma idade avançada. Até hoje, ele não se desculpou com os familiares das vítimas. O comportamento do próximo assassino no tribunal também é simplesmente inacreditável. Na verdade, é o comportamento mais desrespeitoso que o tribunal responsável já testemunhou de um agressor. Em 2009, a ex-esposa de Randall Moore, Mary Lynch, quis denunciá-lo por seu comportamento violento e obter uma ordem de restrição contra ele. Em resposta a isso, Randall Moore sequestrou sua ex-esposa e a trancou em sua casa. Lá, ele a agrediu e ainda trocou tiros com a polícia enquanto Mary estava lá dentro, temendo por sua vida e chorando tão alto que podia ser ouvida na rua. No entanto, isso não a ajudou em nada. Ainda no mesmo dia, Randall Moore tirou violentamente a vida de sua ex-esposa. No tribunal, as crueldades continuaram. Quando a mãe de Mary expressou sua tristeza pela morte da filha, Randall a interrompeu e a chamou de perdedora, dizendo que Mary a odiava de qualquer maneira. Em seguida, ele disse ao tribunal que não sentia nem um pingo de remorso pela morte de sua ex-esposa. O juiz, chocado com esse comportamento inacreditável, sentenciou Randall Moore à pena máxima possível de 25 anos, e disse que lhe daria mais se fosse legalmente possível. Continuamos com Michael Elijah Adams, conhecido como o assassino do trem que ganhou triste notoriedade. Michael Elijah Adams, que se autodenominava Dirty Mike, ganhou esse apelido ao longo de muitos anos, tirando a vida de pelo menos 16 fugitivos e desabrigados que viajavam como clandestinos em trens de carga.
O americano de 48 anos viajava sem residência fixa de trem pelo país desde os 14 anos, e durante esse tempo ele repetidamente matava companheiros de viagem por motivos insignificantes, às vezes porque discutia com eles, ou às vezes porque queria roubar dinheiro, cigarros ou álcool deles, por exemplo. Seus assassinatos eram tão cruéis que não podemos fornecer detalhes aqui. Quando Michael finalmente foi a julgamento, ele não apenas não demonstrou nenhum remorso, mas também afirmou estar orgulhoso do que havia feito. Na visão dele, a sociedade precisava de pessoas como ele, que se livrariam do lixo da sociedade, como ele chamava suas vítimas. Agora vamos falar sobre esse jovem chamado Thomas Michael Lane. Vocês estão vendo o então estudante de 17 anos aqui durante o julgamento em 2012. Thomas se comportou completamente fora de controle. Ele fez comentários insolentes repetidamente e até mostrou o dedo do meio várias vezes aos presentes. No entanto, o que foi ainda mais ultrajante foi a camiseta que o jovem usava no tribunal. Ele havia escrito "assassino" nela. Esse comportamento se tornou especialmente chocante quando se sabe o que Thomas havia feito anteriormente. O rapaz de 17 anos não era de forma alguma um adolescente que tinha cometido um erro e estava tentando irritar o tribunal. Na verdade, numa manhã, ele entrou em sua escola com uma arma e atacou alguns de seus colegas. 3 jovens não sobreviveriam a essa manhã. No tribunal, Thomas ainda insultou os parentes de suas vítimas. Nick is a very kind and loving. Why would you want to hurt him? You don't know kind. No entanto, ele não pôde apresentar um motivo real para seus atos. Em vez disso, o jovem disse que escolheu suas vítimas completamente ao acaso e de forma indiscriminada. Ronnie O'Neal também não demonstrou nenhum traço de remorso no tribunal. O americano de 29 anos fez algo abominável em 2019. Ele atirou em sua namorada, Kenyatta Baro, antes de atacar sua filha de 9 anos com um machado. Ele também agrediu brutalmente seu filho de 8 anos, mas por um milagre, o menino sobreviveu ao ataque de seu pai. O menino ferido conseguiu ligar para o serviço de emergência e mesmo depois de Ronnie O'Neal derramar gasolina e incendiar a casa, a criança de 8 anos conseguiu escapar. No julgamento subsequente, ocorreu uma cena impossível. Apesar de tudo que ele havia feito ao seu filho, Ronnie esperava que ele testemunhasse a seu favor e até o submeteu a um interrogatório durante seu depoimento. Hurt you that night of this incident? Yes. Em seguida, ele ainda o acusou de estar mentindo e até alegou legítima defesa. Quando Ronnie O'Neal foi finalmente condenado a 3 prisões perpétuas, ele ainda disse ao tribunal que não sentia nenhum remorso. Mas ouça você mesmo. O próximo caso é provavelmente um dos mais difíceis de compreender dos últimos anos. Estamos falando do crime de John Spooner, um aposentado americano de 76 anos. Em 2014, John Spooner alegou que um adolescente estava tentando assaltá-lo com uma arma e que ele teve que agir em legítima defesa. As filmagens de uma câmera de vigilância mais tarde mostraram que sua vítima, o jovem Darius Simons, de apenas 13 anos, não estava armado e claramente não estava tentando assaltar o idoso quando ele atirou nele no meio da rua. No tribunal, a devota mãe do jovem de 13 anos inicialmente expressou perdão pelo assassino de seu filho e disse que não sentia ódio por ele. No entanto, o que John Spooner disse a seguir chocou não apenas a mãe, mas também o juiz e os advogados. May God forgive you, Ms. Larry, for your lying and cheating and stealing. John Spooner não apenas não demonstrou remorso, mas disse que só lamentava que o garoto não tivesse alguém para educá-lo corretamente. Além disso, o aposentado acusou a mãe e seus filhos de serem mentirosos, trapaceiros e ladrões. Em seguida, o juiz condenou John Spooner à pena máxima, prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Vocês gostariam de ver mais vídeos com temas criminais? Diz pra gente nos comentários quais temas vocês gostariam de ver. Ah, e não esquece do like e de se inscrever. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.